Para começo, falaremos de Deus, nosso Criador. Um Deus bom, um Deus de bondade e de justiça, que não castiga, não pune ninguém. Pelo contrário, dá-nos todas as possibilidades de encontrarmos a felicidade. Concede-nos a livre escolha ou o livre-arbítrio, como queiram, para que sejamos livres nas nossas escolhas. Concede-nos a reencarnação sucessiva, a hipótese de virmos à vida várias vezes, para que possamos aprender aquilo de que necessitamos, também para evoluirmos e atingirmos as proximidades do nosso Criador como espíritos puros. Fomos criados todos ignorantes. Não há filhos nem enteados. Fomos tratados todos no início da mesma maneira. E pelo nosso esforço, com todas as condições que Deus nos concedeu, procuramos caminhar na sua direção. Para isso, criou o universo e tudo aquilo que nele existe, estabelecendo leis que permitam o seu equilíbrio absoluto. Entre essas leis, destaca-se, no caso do nosso tema, a lei de causa e efeito. Segundo a lei de causa e efeito, tudo aquilo que nós pensamos ou fazemos decorrente exatamente do nosso pensamento, mais tarde recairá sobre nós. Tudo aquilo que fizermos regressará à origem que fomos nós que emitimos. Portanto, Deus concedeu-nos todas as condições para que tivéssemos todo o equilíbrio, todas as possibilidades de nos encontrarmos e caminharmos na sua direção. E nisso, o universo tem dois elementos gerais, criados por Deus: a matéria e o espírito. E acima de tudo isso, Deus o Criador. Esse espírito é a inteligência que existe no universo. A capacidade que há de dessa inteligência derivarem aquilo que nós somos, espíritos, unidades inteligentes. Nós somos unidades inteligentes dessa situação criada por Deus. Vivemos desde as origens da Terra, no caso deste planeta, numa evolução milenar que ficará para outra altura e outro tema. Mas chegamos à condição humana, através dessa evolução milenar. E como humanos, somos constituídos de corpo, perispírito e espírito. O espírito é quem comanda todas as operações. Porque, na realidade, nós somos essencialmente espíritos. Eventualmente, pela reencarnação, vimos ao corpo físico, um corpo novo, reunir-nos com aqueles com quem temos que lidar nessa vida e aprendermos o que necessitamos em termos de moralidade e em termos de intelectualidade. Portanto, o espírito é o comandante de todas as operações. Ele é o responsável por toda a nossa atuação, quer no mundo físico, quer no mundo espiritual. O corpo físico é aquilo que todos nós conhecemos. É o elemento de manifestação do espírito quando estamos na vida física. A ligação entre o espírito e o corpo é feito por um corpo perispiritual. É o envoltório do espírito, que quando ele está desencarnado, num dos espíritos, faz parte do espírito.
envolve o espírito. É um envoltório diáfano, não visível por nós. Por isso não vemos os espíritos. Mas muito mais do que isso, esse envoltório serve de ligação entre o espírito e o corpo, e mais, é o molde segundo o qual o nosso corpo vai ser moldado quando renascemos. Portanto, ele contém todos os elementos que vão influenciar o nosso corpo quando reencarnamos pela porta do berço, pelo nascimento. Esse corpo perispiritual é uma teia de energias que circulam, quando estamos em equilíbrio, harmoniosamente entre os chamados fulcros de energia ou centros vitais, que todos nós já ouvimos falar nos chakras orientais. Portanto, essas energias perispirituais em equilíbrio circulam entre esses fulcros que, por sua vez, servem como que de respiradouros do perispírito para o universo em equilíbrio, criado por Deus. Portanto, tudo está em absoluto equilíbrio. Esse perispírito reflete todo o aspecto mental do espírito. Quando praticamos ou pensamos em qualquer ato, seja ele bom ou mau, emitimos energia. O espírito é um emissor de energia. E quando ele emite energia, o primeiro a ser atingido é o perispírito. Se as energias são boas, existe equilíbrio, estabilidade e bem-estar. Se as energias não são boas, se são focadas, suponhamos, no ódio, no ressentimento, moldados pelo nosso perispírito, quando renascemos, teremos as deficiências que o perispírito apresentar. Essas deficiências serão tanto mais graves quanto mais agressivas forem as energias projetadas pelo espírito. Quando praticamos atos do bem, na fraternidade, no amor fraternal, em tudo isso, emitimos as boas energias. Aquelas que vale a pena realmente emitirmos para nosso bem-estar e bem-estar daqueles que nos rodeiam. Tudo o resto, as outras energias, são danosas para nós mesmos. Quando dizemos mal das pessoas, quando odiamos, quando não perdoamos, naturalmente que o primeiro a ser atingido por isso, ao contrário daquilo que pensamos, quando pensamos mal de alguém e desejamos o mal, ao contrário do que nós pensamos, não é essa pessoa a primeira a ser atingida. Somos nós mesmos, através das energias perispirituais. E através disso vai ter reflexo, com certeza, sobre nós mesmos. Em futuras vidas. Poderemos acarretar isso com deficiências, por exemplo, que nos criem apetência para determinadas doenças. Nós muitas vezes ficamos muito admirados quando assistimos a pessoas que lidam com epidemias altamente perigosas sem se protegerem e, no entanto, não são contaminadas. Milagre! Isso não existe. São pessoas que estão naturalmente protegidas por terem um grande equilíbrio do espírito e por decorrência do perispírito. Portanto, nascem naturalmente protegidos, assim como há outros que têm uma tendência muito grande para adoecerem com determinadas moléstias. Isso todos nós trazemos connosco. As próprias infecções microbianas. Tudo isso. Nós criamos condições pelo nosso passado, pelo modo como nós vivemos, pensamos e sentimos, para que tudo isso nos perturbe. E por isso aqui no Espiritismo, nós temos o cuidado de pedir às pessoas que não odeiem,
Não desejem mal. Não imitam energias negativas, tentando prejudicar seja quem for. Tudo isso, pela tal lei de causa e efeito, vai refletir-se em nós. E com certeza teremos que nos libertar delas. E muitas vezes a libertação pode custar sofrimento. Praticados atos extremamente negativos contra outros, por abuso do livre-arbítrio, por insubmissão às leis de Deus ou por crueldade, nós levamos para o lado de lá da vida, pelo portal do túmulo, impressões extremamente pesadas gravadas em nós. Chegado lá, por análise da nossa própria consciência, por confrontação, começamos por sentir uma estranha sensação de culpa. E temos duas hipóteses. Ou realmente nos arrependemos, que é a primeira saída para a redenção, e depois preparamos-nos para voltar à vida com um projeto válido e positivo para fazer o bem, praticar aquilo que deveríamos ter feito no passado e não fizemos por força de interesses escusos. Portanto, preparamos-nos para regressar, adquirimos uma posição mental construtiva para regressar à vida. Então, regressaremos à vida com uma oportunidade de fazer o bem. É conveniente é que depois não o esqueçamos. Mas tendo esse projeto, tendo a vontade de o cumprir, nós chegamos à vida, apesar de termos sido delinquentes no passado, é-nos dada a oportunidade de nos libertarmos de todos esses problemas através exatamente do amor. De praticarmos atos elevados, nobres. Se, pelo contrário, nos deixamos levar pelo sentimento da culpa e entramos em faixas de remorso do lado de lá da vida, ainda desencarnados, e teimamos em não nos perdoar, por reconhecermos os erros cometidos, apesar de nos termos arrependido, não nos perdoamos. Entramos em faixas de remorso, lançamos sobre o nosso próprio perispírito ondas terríveis de energias negativas. E essas energias bloqueiam as energias perispirituais, desestruturam os centros vitais e só poderemos reconstituir essa situação através da reencarnação. Viremos à vida com sérias deficiências no campo físico e no campo mental. Por isso, no princípio, eu disse que respeitamos e admiramos aqueles que se encarregam de encaminhar nossos irmãos que chegaram à vida com deficiência. Através de uma psicografia, de uma escrita, para aqueles que não sabem, médiuns, aqueles que são capazes de perceber o mundo espiritual e que, ditado por espíritos, conseguem escrever aquilo que os espíritos dizem, chama-se psicografia. Um grande médium brasileiro, Raul Teixeira, psicografou uma série de mensagens contidas neste livro que se chama Nossas Riquezas Maiores. Entre essas psicografias existe uma do espírito Teresa de Brito, da qual eu vou ler algumas passagens para reforçar aquilo que foi aqui dito. Costumeiramente, os indivíduos que se valeram do brilho intelectual ou da sagacidade mental para induzir ao erro
para destruir vidas no mundo, para infelicitar, intrigando e maldizendo, reencarnam com os centros cerebrais lesados, em virtude de se haverem atormentado com suas práticas inferiores, provocando processos de desarranjo nas energias da alma, localizadas na zona da estrutura cerebral. Portanto, isto é uma das situações que pode ocorrer. Eu digo pode porque, perante a nossa situação mental, quando reencarnamos, isto pode ser evitado naquela situação em que nos perdoamos e nos propomos a fazer o bem. Não só intelectuais degenerados renascem com limitações psicocerebrais tangidos pela síndrome de Down. A síndrome de Down é aquilo que todos nós conhecemos como mongolismo. É isso. Mas também os que resolveram mergulhar nas valas de suicidas, aqueles que se suicidaram, destroçando o cérebro e os seus núcleos importantes, mantendo-se com os fulcros de energias perispirituais sob graves distúrbios que deverão ser recompostos por meio da reencarnação. Indivíduos que no passado se atiraram à insana destruição corporal, outra vez os suicidas, arremessando-se de altitudes, atirando-se de sítios altos, de espinhadeiros e tudo. Nós sabemos que isso também existe. Ou sob pesados veículos, ou deixando-se afogar na massa líquida, afogando-se no mar, nas águas. Podem retornar agora na posição de marcados por EMI para o tetraplegias, por cegueira, mudez, surdez ou outras dramáticas situações que estão situadas no território das teratologias. O despotismo implacável, o abuso do poder, pode gerar neuroses ou epilepsias. O domínio cruel de massas indefesas e desprotegidas pode produzir os mesmos efeitos. Os homicídios cruéis podem acarretar infortunados quadros epiléticos, produzindo sobre a rede psiconervosa adulterações nas energias circulantes, provocando panos de frequência variada, de caráter simples ou crónico. Portanto, isto não é mais do que um alerta que um espírito esclarecido, através da psicografia de um médium, vem trazer-nos todos esses acontecimentos. Portanto, nossos filhos deficientes podem estar perfeitamente enquadrados em qualquer um desses sistemas. Podemos ter chegado a essa situação como pais, como unicamente, algumas vezes, por extremo amor, por renúncia, por dedicação, podemos nos propor a ajudar esses que atravessam esse drama a reencontrar o caminho. Porque a situação por que passam nesta vida não é uma situação definitiva. Quando chegarem ao lado de lá, reencontrarão o equilíbrio depois de terem passado por todo aquele sofrimento. Portanto, com amor, com dedicação, renúncia, compreensão, podemos perfeitamente ajudar esses irmãos, e é o que eles necessitam para ultrapassar todos aqueles problemas. Por outro lado, exatamente pelo aspecto reencarnatório das vidas, nós no passado fomos muitas vezes companheiros de jornada, e nada nos diz que na situação que os acontecimentos que levaram à prática desses atos negativos que eles fizeram, nós não estivemos também associados. Podemos ter estado nesse passado e ter alguma responsabilidade também nisso. Mas se tivermos, não importa. Não vamos entrar em remorsos sem cabimento. Vamos sim ajudá-los a reencontrar-se. Com grande amor, com grande esforço, com entrega, para que possam ultrapassar todos aqueles problemas. Portanto, as deficiências, quaisquer doenças, são antes de tudo doenças da alma. Voltando atrás,
Nós, quando reencarnamos, no útero da mulher, o encontro do espermatozoide com o óvulo, na altura em que se dá a fecundação, fixa-se ali o perispírito, através de uma extensão do perispírito do ser que vai reencarnar. Nós temos, naturalmente, os genes do pai e da mãe. Mas, essencialmente, seremos aquilo que a nossa mente, como espíritos livres que somos, independentes, donos de um passado enorme, gravado em nós, na nossa mente, e refletido no perispírito, seremos aquilo que o espírito tiver que ser por sua própria escolha no passado. Isto é de extrema justiça divina. É de extrema bondade divina. Dar-nos a possibilidade de reencontrar o caminho. Não é castigo. Isto configura a grande possibilidade de solidariedade que todos devemos uns aos outros. Porque nós não conseguimos evoluir e aprender sozinhos. Só uns com os outros podemos realmente subir a dura escalada que nos levará à perfeição e à felicidade. Eu vou parar por aqui e vou deixar que façam perguntas sobre as dúvidas que eventualmente esta palestra pode ter suscitado nas vossas mentes. De notar que muito, mas muito mesmo, há a dizer sobre este tema. Existe mais, independentemente deste livro no qual me baseei, também houve outro, de nome Deficiente Mental porque fui um, ditado por vários espíritos e psicografado por uma médium, Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, em que eles vêm explicar, já curados, já perfeitamente livres das mazelas que os atormentaram, vêm explicar as razões porque passaram por aquela prova. Portanto, aqui na doutrina espírita, nós chamamos a atenção. Não há castigos divinos. Deus não castiga ninguém. É um Pai extremoso de amor. E Ele lamenta profundamente quando nós, armados daquilo que tanto devíamos acarinhar, que é o livre-arbítrio, exageramos e entramos muitas vezes por becos aparentemente sem saída, praticando atos infelizes que terão consequências, reflexos sobre nós. Mas mesmo do lado de lá da vida, entre irmãos espirituais que já passaram por situações idênticas, nós acabamos por encontrar ajudas maravilhosas para compreendermos a nossa situação e refazermos a nossa mente e o nosso corpo perispiritual. Portanto, nós não estamos sós. Quando nós oramos, dirigimos-nos aos espíritos superiores, aquilo que muitos chamam os santos. Dirigimos-nos ao nosso anjo da guarda. Cada um de nós tem um. Ele é um espírito mais evoluído do que nós e propõe-se ajudar-nos na caminhada que nós encetamos quando reencarnamos. Ele não nos força a nada. Aconselha-nos. E muitas vezes temos essa percepção que Ele nos induz ao caminho certo. Mas outras vezes nós temos outros interesses imediatos que mais tarde virão revelar-se não terem sido os melhores caminhos para percorrermos. Mas temos sempre mais oportunidades. As oportunidades são muitas. Mas para quem sofre, é conveniente que não dilate o tempo desse sofrimento
protelando ou adiando a tomada de posição que o ajude a encontrar o caminho e a paz interior. Por isso, quanto mais cedo tomarmos as providências para melhorarmos a nossa relação uns com os outros, mais cedo encontraremos o equilíbrio e a paz.